Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, independente do horário que você esteja vendo. Nós somos Os Trabalhos e os Dias, um grupo de estudo dedicado a temas relacionados à produtividade, à rotina, a habilidades, a humanidades, história, política, geografia, literatura, cinema. Então, eu sou o Pedro. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante de fato, que é sobre a miserável situação da educação brasileira. E mais do que isso, a minha ideia aqui é a gente esclarecer, é a gente refletir a nossa parcela de culpa em todo esse assunto. Porque não adianta a gente apontar o dedo, não adianta a gente olhar para o outro e identificar o erro só no outro e não identificar em nós mesmos. Não é isso? Então, eu agradeço a todos que estão aqui comigo. É uma honra ter vocês aqui. E antes da gente iniciar o tema propriamente dito, eu tenho alguns avisos, até porque o nosso grupo vem crescendo bastante, nosso grupo vem cada dia mais tendo adeptos, e eu gostaria de explicar em um minutinho o que é o nosso grupo de estudo. Primeiro de tudo, é um grupo de estudo gratuito, voltado para a formação e educação de todos que participam. Aqui nós temos um ambiente fechado, um ambiente quase que isolado, no qual a gente conversa sobre temas que eu acredito que sejam muito importantes para a nossa autoeducação, que no final é a única educação que existe. Ninguém pode nos educar além de nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque você pode ter o professor mais brilhante, você pode ter a turma mais empenhada, só que se você, indivíduo, não estiver inclinado a aprender, as coisas não saem, né? Então, o que temos aqui? Bom dia, bom dia. Vamos entrando aí, pessoal. O que temos aqui, então? Nós temos sempre um estudo que precisa ser ativo, um estudo que precisa ser a partir do seu querer, da sua vontade propriamente dita, e não só da mera absorção de informação. Porque isso passa, se é esquecido, isso se vai. E aqui o que nós tentamos fazer é exatamente trazer informações que sejam realmente relevantes, realmente possíveis de se colocar em prática, para que você, aí na sua casa, possa buscar sempre mais e mais nesse quesito da autoeducação. Vamos lá. O grupo de estudo Os Trabalhos e os Dias é grátis. Nós não cobramos nada para que essas aulas sejam dadas. Nós não cobramos nada para que você esteja aqui num sábado de manhã ouvindo sobre um tema tão fundamental quanto os problemas da educação brasileira. Perceba, pessoal, esse tema ele aborda muito sobre a nossa cultura, ele aborda muito sobre a nossa sociedade, ele aborda muito sobre quem nós queremos ser como país no futuro, ele aborda muito sobre as prioridades de nós como indivíduos, mas também de nós como país. Então, não é um tema bobo, não é um tema supérfluo, é um tema fundamental, central, nuclear, que faz com que a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, pause e volte a, de fato, prestar atenção naquilo que é importante. E o grupo só é grátis, pessoal, porque um grupo de empresas aposta em nós. Um grupo de empresas aposta em nós, que são os nossos patrocinadores. Então, para que vocês tenham noção de que há empresas que ainda investem em cultura, que há empresas que ainda investem em desenvolvimento pessoal, autoeducação, eu quero convidar vocês a conhecer primeiro a Mentel Corretora de Seguros. A Mentel Corretora de Seguros é uma parceira nossa de confiança que oferece seguros em todos os ramos que você precisar. Se você mora de aluguel e precisa pagar o seguro obrigatório do contrato,
eles oferecem. Se você tem carro e faz o seu seguro de auto, eles também oferecem. E tem um ponto a mais aí em relação à Menetel Corretora de Seguros. Eles afirmam, eles juram de pé junto que a maioria das pessoas que pagam seguro pagam mais do que deveria. Isso porque a maioria dos seguros comercializados hoje em dia são comercializados muito acima do que eles realmente precisavam ser comercializados. Então, a taxa que é cobrado é muito alta, de forma que você só descobrirá se você paga barato ou caro no seu seguro se você entrar em contato com eles. O link vai estar na descrição do vídeo e faça uma cotação sem compromisso nenhum para descobrir se o seguro do seu carro está barato, está caro, se o seguro da sua casa está barato ou se está caro. Beleza? O nosso segundo patrocinador é o Lumen Acervo, que é uma boutique online de papelaria, de louças, exclusiva e totalmente artesanal, que trabalha com peças limitadas e de extremo boa qualidade. Se você quer conhecer os produtos, o link também vai estar aqui na descrição e logo mais terá aqui algum cupom, alguma coisa para vocês que fazem parte dos trabalhos e os dias. Beleza? Vamos lá. Quando a gente pensa, né, é importante a gente falar até dos nossos patrocinadores, pessoal, por quê? Porque quando a gente pensa em um país que apresenta um sistema educacional, uma situação educacional como a do Brasil, né, nós precisamos, de fato, estar cientes aí de alguma coisa. Nós precisamos, de algum modo, repensar o que estamos fazendo. Repensar o que estamos fazendo. Deixa eu só... Aí... Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês vão me perguntando, o chat está aberto e eu quero que vocês conversem comigo, beleza? Por favor. Vamos lá. Pessoal, o objetivo do nosso encontro de hoje, da nossa aula de hoje, é claro, não poderia ser outro. A indignação que cresceu no meu peito quando saiu a reportagem dos novos índices de educação do Brasil. A situação educacional do Brasil é miserável. A situação educacional do Brasil é deplorável. A situação educacional do Brasil, ela é uma vergonha para todos nós. E não adianta tocar nesse assunto, tocar nesses pontos tão sensíveis, sem a gente pensar em tudo o que nós estamos fazendo como indivíduos. Porque eu não sou político, eu não sou deputado, eu não sou nada disso. Então, o que nós precisamos pensar é exatamente como indivíduos e o que nós podemos fazer em relação às nossas vidas e como sair dessa mediocridade. Porque percebam, pessoal, a mediocridade é a média. A média dos brasileiros não lê, a média dos brasileiros não estuda, a maioria dos brasileiros não leu nenhum livro esse ano, a maioria esmagadora. A maioria dos brasileiros não consegue escrever um texto que seja compreensível, legível, que tenha conexão. Isso tudo reflete em muitas áreas. Na sua oratória, na sua expressão, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua conta bancária. Porque bem ou não, você querendo ou não, tudo que nós fazemos no trabalho gira em torno das nossas habilidades e da nossa modelação em relação à nossa língua. Mesmo que você trabalhe com matemática, pessoal, você precisa entender a situação, o problema para executá-lo. Então, todo o conhecimento que nós temos, utilizamos, todas as reuniões, todos os contratos com clientes, todas as vendas, toda a relação com o paciente, se você é médico, psicólogo, psiquiatra, se você é professor, tudo isso está em torno de uma coisinha chamada língua portuguesa. Porque você precisa se comunicar, seja verbalmente, seja oralmente, seja por escrito. Beleza? Olha só que interessante. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a situação do Brasil
no PISA. O que é o PISA? O PISA, ele é o, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. É uma avaliação trienal que é organizada pela OCDE para medir o desempenho dos estudantes de 15 anos. Vamos lá. Você que é pai, você que é mãe, você que tem sobrinhos, você que tem 15 anos ou tem um irmão que tem 15 anos, você que tem 17, 18, 19, né? Todos nós precisamos estar atento a isso aqui, porque isso reflete o que há de vir na nossa população, no nosso país. As crianças de 15 anos, em pouquíssimo tempo, elas estarão no mercado de trabalho. E olha que interessante isso aqui. O PISA, ele mede as habilidades em leitura, matemática e ciências. Mas como eu disse para vocês, tudo parte da raiz comum do aprendizado, que é o domínio da sua própria língua. Não é possível você aprender matemática sem você saber português. Não é possível você aprender química, física e biologia sem você saber o português. Certo? Então, no fundo, a raiz e o problema dos estudantes brasileiros está claramente na falta de domínio da língua portuguesa. Mas olha que interessante isso. O Brasil ocupa hoje a posição entre a 8ª e a 6ª maior economia do mundo. Beleza? Dependendo de um índice é a 8ª, dependendo de outro é a 6ª. Isso significa, vamos colocar o Brasil aqui, vamos colocar o Brasil aqui na 8ª posição, para que a gente possa ainda dar uma colher de chá para o Brasil, no nosso raciocínio. Em primeiro lugar, temos os Estados Unidos, depois nós temos a China, a Alemanha, o Japão, a Índia, o Reino Unido, a França, e aí vem o Brasil. Ou seja, excetuando todos esses 7 países que eu conversei com vocês, todos os outros são mais pobres que o Brasil. Todos os outros são mais pobres que o Brasil. Então, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte. O nosso raciocínio hoje ele não vai levar em conta esses 7 países. Como eu disse, a gente tem que mirar a primeira colocação. Mas vamos formar um raciocínio aqui, excetuando esses 7 países. E a gente entra na OCDE. A OCDE, que é composta por 38 países aí, que é chamado vulgarmente como o Clube dos Ricos, mas, na verdade, pessoal, a OCDE é um clube onde países que praticam uma série de regras e de comportamentos econômicos, sanitários, alfandegários podem participar. Dentro da OCDE, são 38 países. Só para vocês terem ideia, a Austrália, a Áustria, a Bélgica, o Canadá, Chile, Colômbia, Coreia, Costa Rica, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, todos esses países fazem parte da OCDE. Tá, Pedro, o que tem uma coisa a ver com a outra? Vamos lá, vamos lembrar. O Brasil como 8ª economia do mundo e a OCDE. A média da OCDE, que são países que estão em desenvolvimento ou são desenvolvidos, gasta 5% do PIB com educação. Então, vamos lá. Se a gente tirar esses 7 países mais ricos que o Brasil gasta mais em educação do que todos os outros países em termos nominais. Porque 5% da 8ª economia do mundo é mais do que 5% da 9ª economia do mundo, certo? Perfeito. Contudo, a média do Brasil não é de 5% do PIB gasto em educação. A média do Brasil é de 6% do PIB. Isso significa que o Brasil ele gasta mais com educação do que a maioria dos países desenvolvidos.
De novo, excetuando Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido e França. Pedro, onde que você quer chegar com isso? Que, por óbvio, pessoal, se você tem um investimento alto, maior do que a média, os seus resultados deveriam ser maior do que a média também, certo? Porque se você tem o canhão de investimento da oitava economia do mundo e você ainda gasta mais do que a média dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, o Brasil deveria estar pelo menos ali em oitavo lugar na educação. Acontece, pessoal, é que foi lançado recentemente o PISA, que é esse Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, e o Brasil ocupa a posição 60 em leitura, a posição 73 em matemática e a posição 67 em ciências. O Brasil tem a oitava economia do mundo, o Brasil gasta mais do que a média dos países desenvolvidos e em desenvolvimento e ocupa a sua melhor posição é a posição 60 de 79 países que foram avaliados. O Brasil, ele é quase um rebaixado no índice do PISA. O Brasil, ele é um país, infelizmente, de pessoas semi-analfabetas, pessoas analfabetas funcionais. Pessoas que não sabem ler um texto e interpretar um texto, pessoas que não sabem se comunicar direito, pessoas que não sabem escrever um texto com clareza, um texto simples, pessoal. Eu não estou aqui falando de um romance, um conto, uma novela, no qual você precisa ter o domínio profundo da linguagem. Não. Escreva um relatório de uma reunião. As pessoas cometem erros claros. A Karine pergunta, Pedro, pergunta sincera, eles gastam mesmo ou há desvios? É comprovado que é gasto? Então, Karine, aqui, como eu falei com vocês, eu sou um cidadão comum, igual a vocês. O que acontece é o seguinte, o que é determinado por lei para ser enviado para a educação é uma quantia. É óbvio que essa quantia ela é desviada. É claro, é notório. Por quê? Porque a gente está falando de um dos países mais corruptos do mundo. Basta a gente lembrar dos escândalos de corrupção que a gente tanto enfrentou na última década, nas últimas décadas. Certo? Então, com certeza sim, aquilo que é enviado não chega na ponta. Isso também é um problema da educação e a gente vai falar mais para frente. Por enquanto, a gente está montando o cenário, beleza? Só para ver se vocês estão atentos aí, se vocês estão comigo, escrevam assim, vergonha, só para eu saber quem está comigo aqui. Legal. Ótimo. Pessoal, todos esses dados vocês podem consultar na internet. Aqui a minha motivação é meramente expositiva, tá? De forma nenhuma eu quero modular os dados, nem nada disso. Por exemplo, os dados a respeito das 10 maiores economias do mundo foi um dado que eu tirei do FMI, da OCDE também foi retirado dos portais oficiais e assim por diante. Qual foi, voltando agora para a nossa aula, qual foi a justificativa, mais uma justificativa do governo em relação aos resultados? Qual foi a análise do governo nos resultados? Olha só, a Fabiana, o que tenho visto é que eles sucatearam os materiais didáticos. Tem uma filha de 8 anos no ensino fundamental e o material é de doer.
Não adianta investir muito e investir errado. Vamos conversar sobre esses dois pontos daqui a pouco. Guardem esses temas aí, porque a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Qual foi a justificativa do governo? Tá? E aqui, pessoal, não prestem atenção. É uma vergonha no governo Lula, é uma vergonha no governo Bolsonaro, é uma vergonha no governo no Temer, seja qual for, tá? Aqui não tenho rabo preso com nenhuma opção política quando o assunto é educação. Todos os governos que passaram pelo Brasil foram vergonhosos na educação. É claro que governos que estão há mais tempo têm uma parcela maior de culpa do que governos que ficaram menos tempo. Contudo, estruturalmente, medidas não foram feitas nem no governo A, nem no governo B. Então, a culpa é de ambos, apesar de em graus diferentes. Isso é claro, é notório, isso não é militância, isso é dado, isso é fato, tá? Qual foram aí as justificativas do governo? O baixo desempenho geral é por conta que está sendo comparado com países da OCDE, que são países mais ricos. Mentira. Como eu, como eu conversei com vocês, o Brasil tem a oitava maior economia do mundo, e isso levando em consideração que nós não estamos em sexto lugar, porque alguns índices mostram o Brasil como a sexta maior economia do mundo. Mas a oitava maior economia do mundo deveria estar pelo menos em oitavo lugar nos índices de educação, o que não é verdade. Portanto, esse argumento ele não existe, porque, por exemplo, a Turquia, a Grécia, que são países muito menos, têm um PIB muito menor do que o nosso, estão em posições muito melhor. A Colômbia, a, a, a Hungria, a Letônia, a Lituânia, o México estão em posições muito melhor do que nós. A República Tcheca, beleza? Então, a Turquia. Então, o Brasil ele ocupa as últimas posições porque realmente ele é, está porque realmente ele está investindo errado, infraestrutura errada e uma série de coisas que nós vamos conversar aqui. Eu quero trazer um dado para vocês bem interessante, tá? Deixa eu só abrir aqui. Porque às vezes a gente fica na especulação, contudo, eu quero mostrar para vocês quais foram os países que tiveram um desempenho pior que o Brasil. Eu falei que a gente foi a posição 60 de 79, mas quais os países foram piores do que o Brasil? Países com desempenho inferior do Brasil: República Dominicana, Filipinas, Kosovo, Marrocos, Líbano, Argélia, Bósnia, Panamá. Esses são alguns dos países, não todos, mas só para vocês terem ideia do que a gente está conversando. O Kosovo, por exemplo, é um país que foi. O Kosovo, por exemplo, é um país que foi massacrado por uma guerra. Apesar de nós termos um conflito que mata 50 mil pessoas por ano, nós não estamos em guerra, beleza? Mas vamos lá, continuando o nosso raciocínio. O segundo argumento do governo foi a disparidades regionais e socioeconômicas. Espera aí, a Turquia não tem disparidade socioeconômica e regional? Você acha que tem mais gente concentrada em Istambul do que nas outras áreas? Pessoal, todos os países em desenvolvimento praticamente possuem disparidades regionais e socioeconômicas. Você acha que a Grécia não tem? Você acha que, por favor, o problema é que o investimento não chega mesmo. O investimento não chega, estamos investindo errado e a gente vai conversar sobre isso. E a terceira é um ponto que o Jefferson trouxe e que também foi apresentado: impacto da pandemia na educação. Agora eu pergunto, o Brasil cai de posição e a pandemia, como o próprio nome já explica, foi no mundo inteiro. Não teve um país, talvez, poucos países não tiveram lockdown. Poucos países não foram afetados como o Brasil foi afetado.
Então, se uma dificuldade acontece para todos essa dificuldade deveria ser enxergada. Então, se o Brasil piora em tempos de pandemia, é claro que a pandemia dificulta o aprendizado. Contudo, a pandemia aconteceu para todo mundo. E isso é um ponto que precisa ser levado em consideração. Estagiei recentemente numa escola de ensino médio. O novo ensino médio é péssimo também. Os professores têm que avaliar com emoji. A maioria dos alunos não ligam, já que não vale nota e algumas matérias são bem aleatórias. E nós queremos construir um país sério. É ridículo isso. Me desculpa, mas é assim. A gente está falando, pessoal, da formação intelectual das nossas crianças, do nosso futuro, onde você precisa de disciplina, onde você precisa de carinho, onde você precisa de afeto, onde você precisa de cobrança, onde você precisa de expor essa criança a textos que vão elevar intelectualmente, não diminuir intelectualmente essa pessoa. O Brasil nivela por baixo. Vamos lá. A partir de agora, eu elenquei algumas coisas que a gente precisa levar em conta nessa primeira etapa da nossa aula, que é destrinchando a miserável situação educacional do Brasil. A segunda parte da aula é, e a nossa parcela de culpa nisso? Minha, sua, né? De todo mundo que está aqui. De todo mundo que está aqui. Eu não consigo ver quantas pessoas tem aqui, mas eu acredito que tem bastante gente. Então, a culpa não é do Pedro, a culpa não é sua que está vivendo, a culpa é nossa. Porque se a gente for olhar na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós também investimos muito mal o nosso dinheiro e nós investimos muito mal também na nossa educação e a gente vai conversar sobre isso. Olha aí, 31 pessoas aqui. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui comigo. Vamos lá. Aqui eu elenquei de memória alguns pontos só para vocês entenderem como que isso poderia ser, como que isso é tão vilipendiado, esquecido, e eu diria que até propositalmente esquecido pelas autoridades. Vamos lá, o Pedro virou deputado. Aonde o Pedro iria atacar na questão da educação? Primeiro de tudo, escolas mal equipadas. Eu não sou advogado, pessoal, daquelas escolas futurísticas, com quadros interativos, com isso, com aquilo, com 1 milhão de coisas, sabe? Realidade 3D. Não, mas eu estou dizendo o seguinte: cadeiras de qualidade, um quadro, luzes, principalmente luz natural. As crianças precisam de um caderno, uma caneta, um lápis. As crianças precisam de um professor. As crianças precisam ter comido em casa, tomado café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, porque uma criança com fome, ela não aprende. Então, uma escola minimamente equipada é um ponto que não dá para abrir mão. Fios descascados, tudo quebrado, é a regra da maioria das escolas públicas aí do Brasil. Então, nós precisamos entender o seguinte: não há como nós, de fato, falarmos de educação quando a criança chega com fome na escola. Quando essa criança, ela sai e no caminho para a sala de aula, ela viu seus ex-colegas na biqueira, na boca de fumo, vendendo droga, e ali conseguindo a sua motinha, o seu carro, conseguindo a atenção das pessoas, conseguindo a atenção da menina que eles acham bonita. Então, a educação é algo muito mais complexo do que propriamente ir para a escola e aprender.
Vamos lá. Péssima gestão das escolas. Aqui, é claro que a Isabela traz uma determinação governamental do novo ensino médio. Contudo, as escolas possuem uma péssima gestão na sua maioria. As escolas não investem em hierarquia, as escolas não investem em rotina, as escolas não investem em um ambiente no qual o aprendizado verdadeiro é priorizado. As escolas não investem em professores qualificados, as escolas não investem em qualificar os seus professores, as escolas não investem em um monte de coisa. A escola não investe muitas vezes porque não chega o recurso para ela. Mas muitas vezes o recurso não é necessário. Entenda o que eu vou te dizer aqui, tá, pessoal? Não estou dizendo que a parcela de culpa não é do governo, é muito do governo. Contudo, há coisas e há valores que se podem passar para os seus alunos e para os seus professores que não precisam de verba. Por exemplo, a hierarquia, por exemplo, os valores como respeito aos mais velhos, horários definidos, as aulas bem dadas. É claro que isso é um xadrez, o professor às vezes é humilhado pelo aluno, é ameaçado pelo aluno. As escolas às vezes não têm merenda, não têm luz. O Brasil é isso. É uma complexidade muito grande. Falta disciplina. Dentro das escolas, falta investimento em habilidades, no que a gente chama de soft skills. O que é a soft skill? É falar em público, é escrever, é liderar. Soft skills é resolver problemas. Que eu posso te falar uma coisa, em uma empresa é isso tudo que basta. O técnico você ensina para as pessoas. Ah, Pedro, mas você está dizendo que a educação ela deve ser voltada para o mercado de trabalho? Sim. Sabe por que que sim? Porque num ambiente onde você trabalha, onde o seu cônjuge trabalha, onde os seus filhos saem da escola e trabalham, aonde dois, três, quatro pessoas numa casa trabalham, isso gera o aumento de riqueza daquela família e essa família pode se dedicar no tempo livre ao seu estudo. É isso que a gente fala aqui nos trabalhos dos dias o tempo todo. Ah, eu não tenho tempo para estudar. Tudo bem. Então, se contente em não aprender. Aqui a Ari lembra, precisamos falar também da formação dos professores. Nós vamos falar disso. Agora, 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 agora. Olha só, Ari, isso aqui. Uma coisa que também acontece muito lá fora e que aqui não acontece. Competições nacionais relevantes. Como que eu digo isso? Pessoal, nós não olhamos para os nossos alunos, nós não premiamos os nossos melhores alunos. Os nossos melhores alunos, sabe o que eles fazem? Ganham uma bolsa para uma universidade fora e saem do país. Os nossos melhores alunos, eles não ganham dinheiro no Brasil. Os nossos melhores alunos, eles estão fazendo o quê? Eles estão aprendendo aqui, saindo para ganhar dinheiro e trabalhar lá fora. Qual é o programa nacional que premia os melhores alunos? Qual é o incentivo das universidades em manter esses alunos nos seus quadros de estudantes? Por que não há um campeonato nacional televisionado, patrocinado pelas empresas de matemática, de química, de física, de biologia, de literatura, de escrita, cujo prêmio mudaria a realidade daquele estudante? Se a gente pega um estudante, pessoal, em situação de vulnerabilidade e premia o sucesso dele por meio da educação, esse cara vira um herói, essa moça vira uma heroína para quem está à sua volta. Se ele consegue tirar o pai dele da pobreza a partir de um prêmio que ele ganha,
a partir de uma sucessiva bolsa que ele ganha, a partir de uma sucessiva, vamos chamar entre aspas, uma mesada para manter esse cara no estudo enquanto ele ainda não se forma na faculdade? Por que que a gente não tem isso? Lá fora tem. Por que que a gente não copia? E aqui eu não falo nem de governo. Por que que 5, 6, 7, 10 empresários não se reúnem e não fazem um campeonato numa comunidade? Por que que os bancos não criam um projeto assim, que possui lucros bilionários? Se você for olhar as empresas lá fora, pessoal, por exemplo, o Google, Microsoft, a Apple, empresas americanas, mas também empresas europeias, todas elas possuem um braço dentro da universidade. Aqui no Brasil, a universidade não deixa. A universidade quer se afastar porque enxerga no empresário um vilão. Essa é a verdade. Não há investimento em áreas de finanças e empreendedorismo nas nossas escolas. Péssimo investimento em leitura, porque os professores não possuem o hábito da leitura. Pessoal, nós estamos falando, e eu, Pedro, tenho colegas que se formaram comigo no ensino médio, que hoje são pedagogos. E as notícias que chegam para mim é que essas pessoas estão ensinando os filhos dos outros. Mas você vai numa legenda de foto dessa pessoa, você vai num texto escrito dessa pessoa, a pessoa é uma semi-analfabeta. Como essa pessoa está ensinando alguém? Infelizmente, essa é a realidade. Se a gente pega no Japão, por exemplo, fazendo o link aqui com o que a Amanda está falando, a ausência dos ensinos relacionados a virtudes tem intensificado para essa porcentagem medíocre. Se você tem no Japão, por exemplo, existe o horário de você limpar a escola. Existe o horário de você ajudar na manutenção da escola. Para você saber que aquilo não é seu. Aquilo é... Você está utilizando por enquanto, mas amanhã virá outra geração e vai utilizar daquilo. Aqui não. Aqui tudo é quebrado, aqui tudo é pichado, tudo é destruído. E mais do que isso, pessoal, muito é culpa dos pais também. Sabe por quê? Porque uma escola hoje, e isso eu tive uma conversa com a diretora do colégio no qual eu estudei há muitos anos atrás. Ela fala, Pedro, é impossível hoje. Mais problemático do que os estudantes são os pais dos estudantes. Porque você não pode chamar a atenção do filho dele, você não pode advertir que o pai vira uma fera. Sabe o que ela falou para mim? O inferno na vida da instituição de ensino se chama grupo do WhatsApp dos pais. Posso falar o seguinte? Você que está aqui, que a gente está querendo melhorar junto. Melhorar junto. Por que que você não ensina o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão a respeitar o professor? Por que que, quando o professor reclama do seu filho, você quer descontar no professor e não no seu filho? Isso é verdade. Encontrei outra amiga pedagoga da rede pública e o filho estava aprontando na sala de aula. Ela chamou os pais disseram que ele estava oprimindo o filho. Pelo amor de Deus! O moleque toca o terror, é o capeta em sala de aula e a culpa é do professor. Olha aqui a Tayane. Sou professora, essa é a realidade. Sou diretora de escola. Vivemos essa dificuldade com as famílias diariamente. Ataque das famílias e não aliança com a escola. Vocês, pais que estão aí em grupinho de WhatsApp contra a escola, vocês são parte desse índice ridículo da educação brasileira. Sabe por quê? Porque você acha que o teu filho é a pérola sabe, a pérola do Oriente. Vou te dar uma dica literária. Leia um livrozinho chamado O Senhor das Moscas.
Pare de acreditar que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Crianças precisam ser educadas. Crianças precisam saber aonde falar alto, aonde falar baixo. Crianças precisam saber que tem hora que não é para ela ficar desenhando, gritando, pulando. Ai, Pedro, mas é muito difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Então, muito dessa culpa é dos pais. Muita dessa culpa é dos pais. Crianças que fazem tudo. Eu vou contar um caso aqui, olha só. Isso conversando com a diretora lá do colégio onde eu estudei. Não vou dizer nome, porque vai que tem algum pai aqui, vai saber quem é. Mas ela falou: olha, Pedro, o pai veio buscar a filha 8 horas da noite e não dava para manter essa menina na, nas quadras, brincando, porque os nossos funcionários precisam ir embora. Então, a menina foi conduzida para uma sala que fica na portaria própria para a espera dos alunos. Nessa sala tem TV, ar-condicionado, tem bancos, para ela ficar aguardando o pai, que não chegou para buscar a filha 8 horas da noite. A aula acabava às 5 da tarde. O pai pegou, entrou armado na escola no outro dia, perguntando quem tinha expulsado a filha dele da escola. Esse é o nível de absurdo. Esse é o nível de demência. Porque vocês ficam botando a culpa no estudante, no estudante, no estudante. A nossa parcela de culpa começa aí. Vamos ler alguns comentários aqui. Agora tem educação positiva que está virando permissiva. Educação, pessoal, você sentar, ensinar, tirar as dúvidas e pronto. Foi assim que, em contato com os textos clássicos, com a matemática, com a oratória, foi assim que foram formados os senadores romanos, foi assim que foi formado todos os gênios que o mundo já viu. Pergunta-se quando Aristóteles ensinava Alexandre o Grande, ele ficava perguntando o que o Alexandre queria assim, saber, qual era a opinião do Alexandre, se ele tinha críticas a fazer. Ele chegava e ensinava. E pronto. Esse ano ocorreu uma situação com a minha filha na escola. Pedi uma reunião para entender o que estava acontecendo. Falei que minha filha trouxe para mim e que precisava ouvir a escola. Ficaram sem entender, pois eu nem julguei a minha filha e nem demonizei a escola. Estava esperando algo ruim. Olha aí. É claro que a escola pode errar também. Porque hoje é o seguinte, se eu falo que a culpa é dos pais, as pessoas falam, mas a escola erra também. É claro, meu amigo, eu sei que a escola erra também. Mas você precisa, leia O Senhor das Moscas, do William Gold, Prêmio Nobel de Literatura. Você vai ver o que crianças são capazes em estado de selvageria. É isso aí, Fabiana, parabéns. Era da psicologia positiva, não pode falar não para as crianças, isso traumatiza. Não, gente, é sério. É sério. Você não pode falar não para uma criança. Eu posso falar uma coisa, eu fui criado por um pai raiz, por uma mãe raiz. O meu pai, não existe diálogo, não existe debate, não existe, sabe, comunicação, existe decisão e acata e fica em silêncio e pronto. Eu posso te falar, o amor que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe é tão profundo, o agradecimento que eu sinto por eles é tão profundo. Sabe por quê? Porque eles me criaram para a vida. E na vida, em determinado momento, você não tem que escolher o que é gostosinho fazer ou não, você tem que fazer o que precisa ser feito. Eu simplesmente ajustei com a escola sobre o que precisava ser feito. A maioria da responsabilidade da educação dos filhos deve vir de casa, mas hoje tem muita gente terceirizando. Acham que é função da escola. Eu também fui criada por pai e mãe raiz, com aquele por que não, não porque não, exatamente. Meu pai, quando ele falava não, não é questão de debate.
O rei falou e pronto. Quando a minha mãe falava não, não é não. Ah, por que que não? Porque eu estou dizendo que não. E pronto. Eu lembro que um grande amigo meu foi fazer um intercâmbio quando eu tinha uns 16 para 17 anos. Aí eu cheguei lá todo feliz para falar, perguntar para meu pai se poderia existir essa possibilidade. A resposta dele foi: esquece. Esquece. Não falou mais nada, esquece. Ele não deu motivo, ele não deu nada, esquece. Ai, fiquei traumatizado. Pelo amor de Deus, gente. Meus pais sempre foram assim, raiz, não tinha que explicar nada. Pai e mãe não devem satisfação a filho. Exatamente, é isso aí. Pai e mãe não devem satisfação a filho. E eu falo, olha, eu não sou pai, tá? Eu não sou pai. Não é ensinado hábitos nas escolas, eu também alenquei aqui. Leitura, escrita, pontualidade, hierarquia, essas coisas não são ensinadas porque os pais colocam pressão na escola. O filho toca o terror na sala de aula e se a escola reclamar do filho para o pai processa e reclama com a escola. Há uma inversão de valores. O professor, pessoal, até que se prove o contrário, ele é a autoridade da sala de aula. Até que se prove ao contrário, porque está aí cheio de professor que não está focado em ensinar para o filho, está focado em criar militância. Então, até que se prove o contrário, o professor, ele é, sim, a autoridade da sala de aula, o pai querendo ou não. Falta de recurso didático, foi isso que a gente comentou mais cedo. Não há livros nas escolas, não há bibliotecas, não há incentivo ao hábito da leitura. Os alunos que possuem o hábito da escola não são valorizados ou premiados. Pouco contato com arte e música. Vamos lá, vocês querem ensinar os seus filhos o quê? Que eles podem fazer o que querem, que eles podem, que não existe não no mundo. Sou de Maracanaú, Ceará. Tirei meu filho da escola no lockdown. Quando ele estava assistindo aula em casa, por causa das atrocidades que o professor falava, estamos em homeschooling desde então. Hoje ainda tenho celulares e redes sociais cheias de educadores para influenciar os alunos. Olha aí, meus pais sempre foram assim, raiz. É isso. Agora vamos lá, a formação dos professores, aquilo que a Ari falava. Professores que não possuem o hábito da leitura. Ah, Pedro, você está fazendo o quê? Você não sabe a realidade da pedagogia brasileira. Não, eu sei sim. Eu tenho vários amigos que passaram pela universidade e que me mostram as atrocidades. A minha própria universidade, que hoje os professores eram péssimos alunos, professores analfabetos a nível universitário, imagine em nível de escolaridade. E se você é professor e está me ouvindo, você só vai se ofender se você realmente for um analfabeto funcional. Porque se a carapuça não servir, você não tem por que ficar assim, você é uma exceção. Então, a maioria dos professores, pessoal, a maioria não, eu estou sendo injusto, mas grande parte, eu acredito que a maioria é comprometida, que a maioria realmente estuda, que a maioria se dedica. Realmente eu acredito nisso. Mas para fins de oratória e didática, eu acabei usando a maioria, mas é grande parte. Uma parte significativa dos professores não se dedica ao estudo, não se dedica ao aprimoramento, não estuda há anos, virou um papagaio repetidor, dá a mesma aula para a mesma série durante anos e anos e anos, não busca novas correntes, novas vertentes, reproduz aquilo que aprendeu na faculdade e os autores que aprendeu na faculdade. Saem da universidade uma parcela significativa, militantes. E aqui, pessoal, a militância ela acontece de um lado e do outro. Se os nossos professores tivessem focado em passar a real
o real significado da Divina Comédia, o real significado da Ilíada, da Odisseia, da Eneida, o real significado do Senhor dos Anéis, o real significado de uma vasta galeria de livros que poderiam ser trabalhados com crianças. Pensa o que é você trabalhar a nível de escolaridade, a imaginação, de forma lúdica, um livro como O Senhor dos Anéis, por exemplo. A maioria dos professores não lê. A maioria dos professores sequer lê um livro. Esse ano, nós estamos em junho já. Professores que não se perguntam o que realmente importa na educação de uma criança. Olha aí o que a Ananda diz. A falta de repreensão e punição na fase de educação de uma criança elimina o respeito, a hierarquia e o limite. O limite é essencial no desenvolvimento do caráter humano. Perfeito. Você só corrige quem você ama. Quem você não tá nem aí, você deixa fazer o que quer, porque lá na frente ele vai se lascar. Né? Vamos falar um pouco de universidade agora para a gente já fechar esse tópico e entrar no que propriamente a gente quer dizer aqui hoje, que são as universidades. As universidades sucateadas, militantes, monotemáticas. Pessoal, eu fiz, tá? Eu fiz a pesquisa por meio de inteligência artificial. Eu peguei aqui a Universidade de Brasília, selecionei alguns cursos e, utilizando a inteligência artificial, eu procurei palavras-chave dentro do TCC, a nível de graduação, mestrado e doutorado, e procurei palavras como marxismo, palavras como Marx, luta de classes. Sabe em quantos por cento dos TCCs essas palavras apareceram? 95%. Depois eu posso abrir essa pesquisa para vocês. 95% das temáticas dos trabalhos de conclusão de curso a nível de graduação, mestrado e doutorado são voltados para a temática marxista. É óbvio que há a contrariedade. E aqui, pessoal, perceba o seguinte: eu não estou falando que estudar o marxismo é errado. Nós precisamos estudar os dois lados da moeda, os vários lados da moeda. O problema é quando você foca em uma corrente apenas. Há uma parte do Capital de Marx que é correta quando ele diz que o capitalismo evoluirá estrutura, para uma estrutura de poucas empresas que reúnem a maioria dos recursos. Uma estrutura monopolística. Essa leitura de Marx é excelente. Contudo, a parte da crítica filosófica de Marx está extensamente comprovada que não funciona. Então, o problema não é estudar o marxismo, o problema é adotar o marxismo como um novo mapa das virtudes, um novo evangelho, uma boa nova para a humanidade. Vamos lá. Se você não entrega, se os seus alunos saem da, do ensino fundamental e da graduação semi-analfabetos, você vira ainda falar, eu sou desvalorizado. É claro que você é desvalorizado. Você não está cumprindo o seu papel, meu amigo. Você já parou para pensar que talvez uma boa parte da sua da desvalorização da classe dos professores é por conta de você não alcançar o seu objetivo, que é educar? Tem muitos cursos superiores EAD hoje em dia, que são quase você comprar o diploma. Isso afeta demais a formação. Perfeito. Perfeito.
Outro problema que necessita da nossa atenção. Perceba que a gente está fechando um diagnóstico, tá, pessoal? A gente começou a conversa apontando aí o investimento do Brasil e a posição. É muito investimento jogado fora. Trouxemos aí a análise do governo em relação à comparação com os outros países, as disparidades regionais, o impacto da pandemia. Falamos das estruturas deficientes das escolas, mal equipadas. Falamos do que não é ensinado nas escolas. Falamos dos problemas didáticos, a falta de livros. Falamos do problema da educação, que é muito permissiva. Falamos dos professores. É claro que, pessoal, o meu intuito aqui hoje não é de modo algum, atacar a classe dos professores. De modo nenhum. A minha ideia aqui é colocar a nossa parcela de culpa. Porque se você é um professor que não leu nenhum livro esse ano, se você é um professor que há muito tempo está dando a mesma aula, você precisa acordar e entender que você tem uma responsabilidade, ou então mude de profissão. Ou então mude de profissão, é simples. Ah, mas eu tenho muita prova para corrigir. Corrija a prova e leia. Mude de profissão. Não tem problema nenhum. Falamos da formação dos professores, falamos das universidades, falamos do problema não é exatamente de se estudar o marxismo, mas é por ser uma universidade monotemática, de só abordar o marxismo. E agora a gente tem alguns problemas de acesso à educação que são claros, óbvios e notórios quando a gente fala de Brasil. A diferença, por exemplo, da realidade urbana e rural. A diferença, por exemplo, de um estudante que está em situação de vulnerabilidade porque mora em um local que é dominado pelo crime organizado, e ele indo para a escola, ele vê uma pessoa morta, o ex-colega de turma dele vendendo droga com cordão de ouro e uma moto do ano, e ele, pô, o que eu estou fazendo para a escola enquanto ele está lá ganhando dinheiro já, saindo dessa vida? A nossa infância, pessoal, ela acontece por imitação muitas vezes. Você vai imitar o ambiente que está próximo a você. O efeito da pobreza, crianças que chegam com fome na escola porque não comeram nada no dia anterior, crianças que vão para casa e é o pai batendo na mãe, é o pai bêbado na sala, é a mãe bêbada na sala, os dois bêbados, os dois que não criam um ambiente para o florescimento da educação da criança. Isso acontece, e muito. O avanço do crime organizado nas principais cidades do país e o exemplo do rotineiro, de que estudar não vale a pena. Eu coloquei para vocês lá o vídeo do ex-membro do PCC falando. Não sei se todos viram. Mas como que você quer educar uma criança que está num ambiente onde ela tem certeza que estudar não vale a pena e ela tem certeza que o crime vale a pena, financeiramente falando? É muito difícil. A gente falou também da questão do gerenciamento e administração das escolas. Não há parceria entre escolas e empresas, não há subsídios do governo para que as melhores escolas abram vagas para bolsistas, por exemplo. Não há incentivo por meio de campeonatos. Pessoal, pensa comigo o seguinte: você cria um campeonato de leitura, de matemática, de física, de química. Ao invés de você dar um diploma para o moleque ou para a menina, você pega e dá R$ 500.000 para ele, dividido aí
durante vários anos da vida dele para que ele possa se preocupar apenas em estudar. Ou você oferece para ele uma vaga de emprego como estagiário, numa grande empresa. Ele vai mudar de ambiente. Ou você entrega, ou você oferece para ele uma vaga na faculdade. O moleque se destacou aí no Campeonato Nacional de Biologia, ele vai ganhar uma vaga na universidade pública com um subsídio de 2.000 ali por mês, até ele se formar, para ele estudar medicina. Por que não? Você começa a criar símbolos de vitória, símbolos nas quais você vai mostrar para quem está ao redor que estudar vale a pena, que estudar não é um castigo. As comunidades rurais também são muito carentes em educação. Não há perspectiva no estudo, a criança chega em casa e precisa ajudar o pai na roça. Perfeito? É a realidade do Brasil. Dá para atacar todos esses problemas de uma vez? Não dá, é impossível. Isso demora anos. Mas perceba, pessoal, que a educação plena na Alemanha ocorreu em 1860. A educação plena na Alemanha ocorreu em 1860. Não é 1960, não, é 1860. Em 1860, você já tinha a plena alfabetização das crianças na Alemanha. É um país que se preocupa com o futuro ou não? Nós, brasileiros, estamos resolvendo problemas do século XIX ainda. Nós queremos debater inteligência artificial, nós queremos debater todos esses novos assuntos do século XXI, acesso à internet para todos e não sei o quê, não sei o quê, mas nós não resolvemos sequer os problemas do século XIX ainda. Há cidades, muitas cidades, que não têm esgoto, que o esgoto é céu aberto. Estamos falando de um país que não tem saneamento básico sequer. Mas estamos discutindo inteligência artificial, estamos discutindo. As nossas crianças não vão para a escola ainda. E aí vem, claro, políticas públicas ineficazes, a falta de continuidade nos projetos educacionais. O que acontece? Entra um governo e sai outro governo, um governo não continua as obras do outro. Um governo não continua as obras do outro, os projetos do outro. Por que não? Porque isso vai ficar sempre voltado para aquele e vice-versa. E aqui entra um ponto muito interessante, que é uma coisa que cresceu muito da década de 80 para cá, que é a farsa da universidade para todos. Ah, Pedro, como assim a farsa da universidade para todos? Prestem atenção, pessoal. A Alemanha, que é um exemplo educacional, são raros os estudantes que vão para o ensino superior. A maioria esmagadora vai para o ensino técnico profissionalizante de extrema qualidade. E dali surgem líderes, e dali surgem grandes empresários, e dali surgem grandes transformadores sociais. Sabe por quê? Porque a Alemanha, diferentemente do Brasil, por exemplo, investe muito no nível técnico para te dar habilidades de escrita, de expressão, habilidades técnicas voltadas para o mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque eu vou te explicar uma coisa que talvez você não saiba. Não dá tempo de você ler Dostoiévski se você está passando fome.
Não dá tempo de você ler literatura se você precisa pensar no que você vai comer amanhã. Não dá tempo de você ouvir música clássica se você precisa ter 2, 3, 4 empregos e ainda pagar uma universidade que você vai sair dessa universidade e trabalhar em outro lugar. Por que não investimos no curso técnico profissionalizante? Ou não investimos mais ainda no curso técnico profissionalizante? A farsa da universidade para todos é o seguinte, cria, ela cria uma falsa jornada para o estudante, que ele passa pelo ensino básico, vai para o ensino médio, e que o final da educação dele é o ensino superior. Não é. O final da educação dele é o ensino técnico voltado para o mercado de trabalho, para que dessa forma ele possa se sustentar e a partir daí ele possa buscar verdadeiramente qual a área de atuação que ele quer. Hoje, o que acontece? A pessoa se forma no ensino fundamental, se forma no ensino médio, faz uma faculdade EAD ou uma faculdade só para passar num concurso público de nível superior, pessoal. Por que os concursos públicos precisam do nível superior? Por que as boas empresas não estão investindo em educação? Perceba, as boas empresas. Vamos lá, vamos ler. Pedro, se sociedades pós-guerras destruídas foram capazes de se consolidar em pouco tempo na cultura e na educação, apesar das adversidades, quantas sociedades fortes foram construídas a partir das deficiências? É válido o raciocínio de que precisamos aceitar mediocridade como vítima das situações? Israel é desértica, foi construída inúmeras vezes e conseguiu se tornar um polo tecnológico, apesar de não sei o porquê. Olha só, aqui é o seguinte, tá? É claro que eu, Pedro, não vou conseguir dar a solução para todos os problemas da sociedade, porque se eu fizesse isso, bastava me candidatar, virava presidente aí, se eu tenho todas as soluções, eu sou o gostosão, né? Não se trata disso, mas se trata mais de levantar as questões acerca do que a gente está falando. Se a gente investe 6% do PIB, nós somos a oitava economia do mundo e a nossa melhor colocação é na posição 60 da educação, a gente está investindo errado. Se a gente está investindo numa educação permissiva e crianças na primeira idade precisam de disciplina, carinho, afeto, limite, horários definidos, a gente está investindo errado. Se a gente não combate de frente a fome de uma criança que chega para estudar, nós estamos investindo errado. Se nós não investimos em leitura, em literatura, em imaginação nas nossas crianças, nós estamos investindo errado. Se nós somos pais e nós não lemos com os nossos filhos, nós não sentamos e criamos um ambiente de leitura com os nossos filhos. Se a gente deixa o nosso filho o dia inteiro no celular porque é mais fácil, nós estamos investindo errado. Se o nosso filho não consegue ficar à mesa, se não for com o celular, nós estamos investindo errado, porque lá na frente a conta chega, pessoal. Lá na frente a conta chega. Minha avó falava assim: filho de pobre tem que fazer curso técnico, não faculdade. Cara, eu apoio Pedro para presidente. Olha só, olha que interessante esse raciocínio. Raciocínio de alguém que experimentou a vida de fato, que passou pela vida e percebeu o seguinte: presta atenção, pessoal, não é a universidade que vai te dar conhecimento. Eu sou formado em direito, numa boa universidade para níveis de Brasil, e tudo o que eu aprendi, se eu não tivesse sentado para estudar, fora do meu horário de trabalho, fora daquilo que eu era obrigado a fazer, eu não teria aprendido.
A faculdade me ensinou muito pouco. Sabe por quê? Porque o ensino, ele é uma vontade que você precisa ter. E aqui a gente já parte para a terceiro ponto da nossa discussão de hoje. A gente mostrou os dados, a gente falou os problemas, e agora vamos mostrar a nossa parcela de culpa. E mais do que isso, o que nós precisamos fazer em relação a tudo isso. O que a maioria das pessoas quer é um diploma. A pessoa quer ser vista como um bacharel, a pessoa quer o status. Ninguém quer educação real. Ninguém quer sentar para estudar. Ninguém quer ler. Todo mundo quer dizer que está lendo. Ninguém quer estudar. Todo mundo quer dizer que está estudando. Ninguém quer saber as coisas. As pessoas querem dar as suas opiniões. As pessoas querem criticar. Isso não é de hoje, pessoal. Isso não é de hoje, né? Lima Barreto já vai trazer isso. É uma coisa cultural. Por que tantos livros se nem bacharel ele é? É uma famosa frase do Lima Barreto. Por que tantos livros se nem bacharel ele é? A nossa cabeça foi incutido, na nossa cabeça foi incutido que literatura. E aí vem a pergunta da Karine, que está aqui com a gente. Ela me mandou essa pergunta na caixinha, um dia desses atrás. Vamos lá. As artes, elas são para todo mundo? São para quem quer, é para quem quer. Uma boa música é para quem quer, um bom livro é para quem quer, estudar é para quem quer. O problema é que as pessoas não querem, as pessoas querem isso aqui, ó. Querem postar foto mostrando, mas fazer de fato ninguém quer. Porque a gente vive na era da rede social. Você precisa fingir que você é. As pessoas querem os 7 passos para enriquecer rápido. As pessoas querem as 5 etapas para aprender tudo a qualquer momento. As pessoas querem as 5 regras para você nunca mais precisar estudar. Eu já ouvi da boca de colegas, amigos não, mas de colegas da universidade, o seguinte: nossa, eu não vejo a hora de passar no concurso público para eu nunca mais tocar num livro. Eu posso falar, essa pessoa passa e ela cumpre. Porque aquilo que ela fala é aquilo que está no coração dela, ela não quer estudar. Ela quer ser sustentada. Esse é o tipo de pessoa. O conhecimento real, presta atenção, eu quero que você digite aí para mim agora o seguinte: diploma é papel pintado. Escreva para mim o seguinte: diploma é papel pintado. Esse vai ser o lema da nossa aula de hoje. Esse vai ser o lema da nossa aula de hoje. Quando vocês forem compartilhar hoje sobre sobre a nossa conversa hoje aqui, vocês vão compartilhar e vão escrever o seguinte: diploma é papel pintado. É por isso, pessoal, é por isso que eu vou te dizer o seguinte: é por isso que iniciativas como os trabalhos e os dias, um grupo de estudo como esse, mínimo, pequeno, que eu não sou nada, galera, nada, 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 tem o potencial absurdo de transformação. Sabe por quê? Porque quando a gente senta e fala sobre Machado de Assis, como foi a nossa aula de Machado de Assis, e depois dezenas de pessoas me marcam mostrando que leram a teoria do medalhão, valeu mais, muitas vezes, do que uma graduação em letras que você passou sem tocar num livro, que você leu apenas resumo.
Olha o que a Marina diz. Não estuda, e muito por conta própria, para você ver se diploma vai te ajudar em alguma coisa. As pessoas querem emprego apenas, um emprego apenas, e não quer cumprir uma vocação e chamado. Hoje as pessoas se prostituem por uma remuneração, só pensam nos benefícios que podem ter e não em servir as pessoas. Essa palavra, ela é forte e verdadeira. As pessoas estão se prostituindo por um diploma. Qual a importância, por exemplo, do Lumen, do Clube Lumen, do qual eu não sei se o pessoal faz parte, mas tem alguns Luminers aqui sim. Pessoal, a pessoa que está há um ano no Lumen, que participou de todas as aulas, que leu todos os livros, que esteve em todas as aulas, que fez pergunta, que se dedicou, que leu o e-book, eu posso te falar, ela vai entender mais de literatura do que um calouro no curso de letras. Porque eu duvido que um calouro do curso de letras leia 10 livros clássicos num ano. Eu duvido, 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 duvido. Duvido que se você sentar para conversar com um calouro sobre a importância do Éric Maria Remarque, ele vai saber quem é o Remarque. Mas você que está no Lumen, você vai ter a abordagem histórica, a biografia, a aula sobre a obra, uma imersão literária, uma aula com o convidado, como foi o nível do professor Flávio Morgenstern, uma discussão do mês, e as pessoas querem o quê? E a gente fecha com o poder da autoeducação. A necessidade de buscar conhecimento além do ambiente escolar, não depender da universidade, adquirir conhecimento real e não somente buscar um diploma. O desenvolvimento de habilidades independentes, isso tudo dá trabalho, pessoal. Você trabalha, você trabalha, você quer ler, você quer treinar, você quer comer bem, isso tudo dá trabalho. Posso te falar o que é fácil na vida? Fácil é você não ligar para alimentação, você não ligar para exercício físico, você não ligar para aprender nada de novo, você não fazer mais dinheiro, você ficar cheio de doença, as pessoas te manipularem. Isso é fácil. Basta você não fazer nada. E aí é claro que o que está em nossas mãos como meros cidadãos? Hoje, criar um ambiente no qual, pelo menos, a literatura é uma ferramenta de autoeducação. Porque quando você toma posse de um livro clássico, eu não estou dizendo, pessoal, para você sentar com o teu filho e ler os Irmãos Karamazov. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você sentar com o seu filho e ler Monteiro Lobato. Você sentar com o seu filho e ler literatura infantil de qualidade. Você sentar com o seu filho e ler O Hobbit. Você sentar com o seu filho e ler de perto com ele, desenhando cada cena, imaginando cada cena. Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, como a Marina lembra aqui. Eu arrepio, porque eu tenho um livro que a minha mãe me deu em 2003. Eu tinha 8 anos de idade, que era a poesia, né? Era ali a antologia das poesias brasileiras para crianças. E naquele ano, eu decorei, com 8 anos de idade, eu decorei um poema da Cecília Meirelles que eu nunca esqueci. E eu lembro até hoje, a gente no Parque Shopping, sentado, com a minha mãe abrindo o livro para a gente ali, e me dando um livro de poesia naquele menino. É, o menino azul mesmo, o menino que era
o menino azul, o menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corre nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos lagos, dos rios, de tudo que aparecer. E os dois sairão pelo mundo, que é como. Então, assim, é, é muito precioso esse papel do pai. É precioso esse papel do pai na educação. Ah, mas eu não tenho meus filhos tão crescidos. Tá, então você é avô, então. Então você vai educar seus netos. Cara, pega um papel em branco, esquece o celular, esquece o tablet, bota um bando de papel em branco no chão da sala. Você vai ler uma cena do Hobbit e vocês vão desenhar juntos. Isso é leitura, meu Deus do céu. O teu filho nunca vai esquecer aquilo. Mas eu posso te falar, o episódio da Galinha Pintadinha, número 63 da oitava temporada, ele vai esquecer. Porque aquilo não educa, só hipnotiza. E nós que estamos no mês do Mário Mágico, sabemos o problema da hipnose. Seus filhos, ou você mesmo, vão aumentar o repertório cultural, melhorar a sociabilidade, melhorar a interpretação de texto e comunicação, melhorar a escrita, porque tudo gira em torno de falar bem, escrever bem, entender bem tudo que está à nossa volta. Pessoal, da matemática à teologia, tudo você precisa de língua portuguesa. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. E outra coisa, vocês precisam de entender que diploma é papel pintado. A Nathalie lembra, a interpretação. Perfeito. Pessoal, a gente encerra hoje, nosso encontro de hoje, pensando o seguinte: não podemos terceirizar a nossa culpa, galera. O Brasil hoje é um desastre, uma mediocridade na educação, porque nós fazemos parte disso. Eu poderia colocar, eu poderia elencar, eu poderia dizer que a culpa é do governo que rouba, que a culpa é do político, que a culpa é do Lula, do Bolsonaro, que a culpa é dos deputados, do Congresso. É muito fácil botar a culpa neles. De fato, são os filha da puta mesmo. Desculpa aqui a expressão. Mas qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro que você deu para o seu filho? Qual foi o último livro que você deu para o seu neto? Qual foi o último livro? Né? Tudo gira em torno de falar bem, escrever bem, entender bem. Para você que tem empresa, eu sei que tem empresários aqui comigo hoje. Você prefere uma pessoa que saiba tudo tecnicamente, mas que não saiba falar, escrever e se expressar? Ou você prefere uma pessoa que não saiba nada tecnicamente, mas seja boa de comunicação, seja boa de escrita e seja boa de se expressar? Ficar esperando a melhora da burocracia fará com que a nossa geração, pessoal, seja uma geração ainda mais perdida. Vamos incorporar o hábito da leitura, vamos incorporar o hábito de tudo isso. Eu tenho um mentorando, o Pedro. Cara, que orgulho dele, velho. O bicho tá voando. Ficou doente e ele terminou um livro nos 3 dias que ele ficou de cama. Falou, não, Pedro, porque a gente combinou. A gente combinou que eu iria chegar até a página tal. Eu lembro até hoje, ele estava na página 7. Eu falei, Pedrão, no próximo encontro, pelo menos até a página 90. Ele veio para o próximo encontro com o livro lido até a página 134. Ele falou: Olha, eu fiquei doente, cara. Não consegui fazer as outras coisas, mas eu passei da meta da leitura. É isso. Estabeleça um tempo fixo para a leitura no seu dia. Eu estou falando de 15 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos.
Eu estou falando no tempo que você fica, às vezes, no celular enquanto você almoça. Almoce lendo. Pegue textos. Pega o Machado para ler. Não precisa começar com um livro grande, não. Pega um conto dele, depois vai para outro conto e para outro conto. Pega um livro da Jane Austen, que são maravilhosos. Se comunica muito bem as mulheres se comunicam muito bem com a Jane Austen. Pega um livro do Tolstói, as mulheres se comunicam muito bem com Tolstói. Pegue um livro do Hemingway, do Kafka. São livros curtos, pessoal. Curtos, curtos, curtos. Para a gente fechar, eu quero trazer aqui uma coisa. Ontem eu estava lavando louça e aí eu coloquei na TV o seguinte: era uma aula daquele Henry, não sei o que, Cuquier lá, professor Rock, né? E aí ele estava explicando a geopolítica da Coreia por conta do último encontro do Putin com o Kim Jong-un. Ele mostrava mapas e dados e informações, professor Rock, né? Depois vocês pesquisem aí quem não conhece ele, o cara ele vem melhorando muito, assim, muito, muito, muito. Eu não sou crítico, não, mas antes ele tinha uma aparência, sabe, de transformador de realidades através da ONU. Todos nós precisamos ser um agente de transformação. Não. Hoje ele entendeu que, cara, eu preciso ensinar uma, duas, três pessoas, e essas três pessoas vão ensinar mais três, e assim vai. Acho que é Henry. Agora eu não lembro o nome dele, mas é Rock. Procura lá, professor Rock, que vocês vão achar no YouTube. Aí, é. Aí, olha o que ele ensinava. A geopolítica da Coreia do Norte com a Rússia e os próximos passos dessa tensão ali na Ásia. O que isso afeta o Japão, o que isso afeta a China, o que isso afeta a Austrália, o que isso afeta os Estados Unidos. E eu pensei o seguinte, eu falei, cara, a gente vive uma época muito louca. Porque alguém na década de 60, no auge da Guerra Fria, Ozzy, né? Ele mesmo. Alguém no auge da Guerra Fria não tinha esse tipo de informação disponível. Hoje, pessoal, você consegue antever pelo menos a tendência da geopolítica mundial através de uma aula grátis no YouTube, se ela for de boa qualidade. Você consegue alocar seus recursos com maior ou menor exposição, por exemplo. Você consegue entender por que que o Putin viajou para a Coreia do Norte e o que que isso afeta a Coreia do Sul, o que que isso afeta o Japão, o que que isso afeta a China. Então, assim, realmente você vai dizer que você não sabe as coisas porque você não tem tempo, porque você não tem disponibilidade, porque você não tem. Ah, eu não conheço ninguém que possa me explicar. Realmente você vai falar isso? Porque, assim, não é verdade. O YouTube hoje é uma ferramenta de educação magnífica. Olha, eu vou te falar, eu fui um dos melhores alunos da matéria de Direito Internacional Público durante a minha graduação. E eu posso te dizer, há aulas no YouTube que são melhores do que as aulas da minha graduação. O problema é que você chega no YouTube e você faz o que nele? Eu não sei. Então você tem aí o TED Talks, Jordan Peterson, você tem o Lumen, mas não dá diplominha, né? O problema é esse. Não dá papelzinho pintado para você, né? Não tem ninguém batendo palma para você quando você termina um áudio, um vídeo, uma aula de fato. Não tem festinha, né? Ninguém bate palma para você quando você senta, lê, entende.
um texto clássico. Mas o povo bate pão, porque você passou 4 anos da sua vida gastando tempo e dinheiro numa coisa que você não vai usar depois. E aqui não é demonização da educação superior, muito pelo contrário, eu passei por lá também. Mas é você entender que a educação, ela é na base da vontade. Você precisa querer se educar, seja na universidade, seja fora dela. Então, pessoal, fico por aqui. É assustador que as pessoas tão ignorantes tenham tanta influência. Orwell. Ótimo sábado a todos, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Eu vou avisando vocês dos nossos encontros. Divulguem o nosso grupo, divulguem, 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 porque eu preciso da divulgação de vocês para que nós cresçamos. Como eu falei, o grupo é e sempre será gratuito por conta dos nossos patrocinadores. Então, conheçam o Lumen Acervo, conheçam a Mentel Seguros, conheçam as empresas que são nossas parceiras e nós seguimos juntos aí em tentar transformar a nossa rotina, porque a única coisa que a gente pode fazer de fato é transformar a nós mesmos. Transformar o país, a cidade, o estado, o mundo, a gente não consegue. Eu consigo transformar a mim mesmo. Beleza? Um abraço, um beijo e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam de divulgar aí no Instagram e colocar a nossa frase: diploma é papel pintado. Beleza? Tchau, pessoal!